Olá, sejam bem recebidos por aqui, espero que vocês estejam bem. Esse aqui é o Domine, um quadro que eu criei para ter sempre assuntos sobre holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Para quem que é esse quadro? Domine, holding e proteção de patrimônio. Para todos os advogados que querem ser especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa e que não querem deixar de estudar, verticalizar, aprofundar estudos sobre esses temas tão importantes. Para quem que não é essa aula aqui? Para advogados que querem hackzinhos, que querem uma próxima estratégia para fraudar, uma outra circunstância de entregar aí alguma coisa duvidosa para o seu cliente. Então, se você é desses aí que quer um hackzinho, esse vídeo não é para você, pode sair, muito obrigada. Bora lá, o nosso tema de hoje, gente, é previdência privada. Previdência privada como planejamento sucessório. Muitos dos meus alunos me perguntam, Simone, afinal de contas, como é que eu uso a previdência privada? Eu fiquei sabendo que tu foi advogada do IBDFAN Nacional, como amigo da corte nesse caso, tu foi responsável por fazer os memoriais e conversar com os ministros sobre esse assunto. Afinal de contas, como é que eu uso e quais são as possibilidades da previdência privada? Faz um panorama pra gente, né? Como é que a gente domina a previdência privada? E essa aula é para isso. Bora lá olhar isso aqui. A gente tem esse recurso ordinário aí, com origem no Rio de Janeiro, que deu lá origem ao tema 1214, certo? Antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês o nosso saudoso Zeno Veloso. O professor Zeno, gente, ele tem um artiguinho numa coluna que ele sempre escrevia, e o professor Zeno dizia assim, olha, eu tenho a minha concepção de que previdência privada é uma instituição, é um instituto de caráter misto. Ele tem um misto entre o direito securitário e o direito previdenciário. E volta aqui para mim, o que a gente tem a partir desse posicionamento aí do professor Zeno. Primeiro, a gente tem um passeio sobre as principais circunstâncias das previdências privadas, e aí a gente vai ter impactos para analisar. E eu quero dividir com vocês quais são esses impactos. Existem dois grandes impactos, bora lá olhar para eles. O impacto nos regimes comunheiros e o impacto para planejamento sucessório. Por que são impactos diferentes? Eu já vou explicar, só guardem isso aqui, tá bem? Bora lá conversar. Antes da gente entrar no assunto, eu preciso dizer para vocês de onde é que sai isso aqui. Quem regula o tema da previdência privada é o artigo 202 da Constituição Federal. E o que ele diz? O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, leia-se hoje INSS, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Essa redação, gente, ela veio com a emenda constitucional número 20. Então, olha aqui para nós. Nós podemos identificar dois grandes grupos de previdências privadas e vamos conversar sobre eles. E agora eu vou precisar aqui a gente separar o nosso quadro, tá? A gente tem as previdências privadas abertas e as previdências privadas fechadas. E as duas modalidades de previdência privada são previdências privadas reguladas por esse artigo da Constituição. Eu vou começar explicando previdências privadas fechadas, porque estas são as que já têm posicionamento completamente pacífico na jurisprudência. O que são as previdências complementares fechadas? São uma organização de determinadas entidades para que as pessoas vinculadas a essas entidades possam receber, a partir de situações previstas em seus regulamentos, a partir de eventos futuros e incertos, cobertura para determinados
riscos segurados e situações de provisão. Então, o que são essas previdências privadas fechadas? Olhem aqui para mim. A previdência privada fechada, ela é uma organização de uma determinada entidade a partir de um núcleo constitutivo de uma outra pessoa jurídica que vai receber recursos externos, fazer uma reserva desses recursos para cobrir riscos específicos nos seus regimentos e provisionar determinadas circunstâncias de cobertura. Simone, não entendi nada. Agora, na vida real, vai ficar melhor pra gente, tá? Nessas entidades fechadas, a gente vai ter, por exemplo, a CACI do Banco do Brasil. Então, o que acontece? O Banco do Brasil se organiza e cria uma outra pessoa jurídica autônoma e diferente dele que vai organizar o sistema de previdência privada. Para quem? Para as pessoas vinculadas ao Banco do Brasil. Então, essa pessoa jurídica, que geralmente é a instituidora da Previdência Complementar e que tem um CNPJ autônomo, recebe aportes das pessoas que a ela se vinculam e também da entidade a qual se vinculam. Então, o sistema de previdência do Banco do Brasil é formado mediante contribuições do funcionário do Banco do Brasil, da pessoa que está ali no Banco do Brasil, e também do próprio Banco do Brasil. Quem vai dizer como vai funcionar vai ser o estatuto dessa pessoa jurídica de previdência complementar. E também vai obedecer às normas do seu regulamento ou regimento. O que é comum de ser feito, Simone? Acaba um dinheiro que o empregado coloca, a entidade, que geralmente é a entidade empregadora desse funcionário, também coloca um dinheiro. Mas eu sei que determinadas outras instituições, eu não estou dizendo que esse é o exemplo, eu só estou trazendo um exemplo de funcionamento, costumam fazer de um jeito mais benéfico, utilizando o fato de para cada R$ 1 ou um dinheiro que o empregado coloca, a instituição coloca 1,5 ou 2 no fundo. E tem instituições que multiplicam ainda por 3. Depende do que, Simone? Do jeito como esta entidade de previdência complementar foi fechada e também foi implementada, não é? Por que a gente chama estas previdências de previdências fechadas? Ninguém que não seja do Banco do Brasil pode ingressar aqui e receber os benefícios destas pessoas. Ninguém que não faça parte da estrutura jurídica de ser empregado do Banco do Brasil pode figurar como vinculado a essa entidade de previdência complementar. Então, se a minha tia quiser ir lá na fundação do Banco do Brasil e dizer, eu quero porque eu gosto muito, eu adoro o Banco do Brasil, até tô na ABB, que é a Associação Atlética, sabe? Eu agora quero a Previdência Complementar. Não vai poder. Por quê? Porque o regimento da Previdência Complementar é fechado. Fechado para quem? Fechado para as pessoas que participam da relação originária. Leia-se aqui, vínculo empregatício com esta instituição. Olha para mim de novo. Não é possível adquirir o produto em nenhum balcão.
Não é possível ir lá e decidir que agora vai fazer dessa forma. Não é possível numa previdência fechada se vincular a, por exemplo, a previdência privada da HP, da Howard Parker. Não, não pode. Por quê? Porque é uma previdência fechada. O empregado dessa instituição coloca um dinheiro e a instituição aporta 2, 1 igual valor ou extra neste fundo. E este fundo cobre riscos que são previstos ali, inclusive o risco morte. E quando há risco morte, geralmente passa uma pensão para alguém que está no regimento como autorizado a perceber. Além do risco morte, ainda existe a possibilidade de cobrir um outro risco, provisão, que é o risco aposentadoria. Vocês sabem que um funcionário da ativa do Banco do Brasil, eu estou dando o exemplo do Banco do Brasil, não faço a menor ideia de quanto seja, recebe em torno de, vamos imaginar, eu estou dando um exemplo hipotético, recebe em torno de R$10.000 na ativa. Quando esta pessoa se aposenta, então, pelo INSS, é comum, natural, que o teto da Previdência Social seja algo inferior a este valor. A Previdência Complementar, ela vai se responsabilizar pela complementação da aposentadoria até chegar no valor de, e aí cada regimento vai dizer quanto é. Eventualmente eu chego a R$9.000. Eventualmente eu chego no valor do funcionário da ativa. O que a complementação faz? Ela assegura que a pessoa receba, além do INSS, um tanto de dinheiro. De onde? Do fundo que foi aportado por ela e também pela instituição a qual ela estava vinculada. O esquema, gente, ele é contributivo e de solidariedade. Então, eu preciso botar o dinheiro lá dentro e também o que eu aporto acaba ajudando as outras pessoas a completarem a sua remuneração. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui metade do INSS, a outra metade vem dessa outra parte aqui, que é a parte da complementação. O tratamento jurídico, olhem para mim, da previdência complementar fechada, ele está definido pela jurisprudência, a gente já vai olhar para ele. Diferente da previdência complementar fechada, existe a previdência complementar aberta. Simone, o que significa ser previdência complementar aberta? Significa que qualquer pessoa vai ao balcão, e eu estou chamando de balcão, que é o balcão da Previdência Complementar Efetiva, pode ser do banco, pode ser de uma instituição financeira, balcão de alguém que está vinculado à SUSEP, que está autorizado a oferecer previdência complementar e pode contratar duas modalidades. Ou a pessoa contrata um VGBL, ou a pessoa contrata um PGBL. O que é o VGBL? É o Vida Gerador de Benefício Livre. O que é o PGBL? É o Plano Gerador de Benefício. Essas modalidades, elas são contratadas no balcão. Qualquer pessoa pode ir à instituição e contratar. O que acontece dentro dessa contratação? O fundo, ele é formado pelas contribuições e somente pelas contribuições da criatura. E dentro desse fundo, a gente vai ter os juros e a correção monetária. O dinheiro que entra, estou dando o exemplo do banco, tá? Nesse sistema de previdência privada, é um dinheiro que vai para o mercado e por conta de ir para o mercado é remunerado com a estimativa daquilo que está no mercado. Então, não há, gente, nada de aporte que não seja da criatura que fez a contratação. A criatura fez a contratação e formou a massa patrimonial, tanto no VGBL quanto no PGBL. Simone, eu ouvi falar que no PGBL
aí sim é um fundo só da pessoa, mas que no VGBL aí não é. Então assim, calma que a gente vai conversar um pouquinho e tem um pouquinho de diferença sim com relação a isso, tá? Então, o VGBL e o PGBL se diferenciam e eles têm sim uma distinção. Volta lá para a nossa lâmina. Quem regulamenta esse assunto é a Lei Complementar 109. Lei complementar é abaixo da Constituição, mas é maior do que lei ordinária. E vai dizer no artigo 4º, as entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e abertas conforme definidas nessa lei. As entidades abertas serão reguladas também no que couber pela legislação aplicada às seguradoras, por isso que a SUSEP está aqui. E nos artigos 12 a 31 a gente tem o regramento das previdências fechadas. Simone, o que acontece com as previdências fechadas? E por que esse assunto é chamado domínio? Por que esse quadro é chamado domínio? Porque as previdências fechadas, elas têm um regulamento que foi definido aqui a partir deste recurso 1.477.937 de Minas. E afirma o seguinte, o artigo 1659, 7 do Código expressamente exclui da comunhão bens ou pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, como é o caso da previdência fechada. Então, olhem aqui para mim, esse acórdão, ele pacificou o entendimento que, em situação de divórcio, opa, deixa eu ajeitar aqui, tá feio demais, divórcio ou dissolução de união estável, as pensões, meio-soldos, montepios, obedecem à lógica de serem considerados bens exclusivos. Por que são exclusivos? Olhem para mim. Porque no fundo que fez esta vinculação, existe dinheiro da própria pessoa e existe dinheiro da entidade a qual essa pessoa estava vinculada. Então, o fundo que faz com que seja possível superar esse risco é o fundo que vai levar lá e que vai ser considerado exclusivo, diferente das previdências abertas. Olha agora para a lâmina. As previdências abertas, elas podem ser oferecidas por instituições financeiras e existem dois tipos de plano, o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Para quem entrega a declaração completa de imposto de renda, o plano mais indicado é o PGBL, porque ele permite aproveitar benefícios tributários. Já o VGBL pode ser a melhor opção para quem gosta de poupar. O produto é especialmente indicado para quem está pensando em fazer planejamento sucessório, ou seja, definir quais herdeiros ficarão com este dinheiro. Tanto o PGBL quanto o VGBL foram estruturados como planos de acumulação, portanto, funcionam como planos de contribuição definida, ou seja, o benefício que você saca depende diretamente daquilo que você acumula. Então, olha aqui para mim, o que a gente tem, gente? O que está lá dentro do banco, eu vou considerar que seja o banco, certo? O fundo, o monte que está lá dentro do banco, ele é constituído com as suas reservas próprias. São regimes de acumulação. E como são regimes de acumulação, o STJ teve oportunidade de se manifestar sobre isso em dois momentos. E quais foram os dois momentos? Primeiro,
ele se manifestou sobre isso na partilha da sociedade conjugal, ou seja, divórcio e dissolução de união estável, e se manifestou sobre isso na partilha, mortes, causa. Simone, e o que o STJ disse? O STJ disse assim: se nós estamos diante de uma dissolução familiar e esse fundo é um fundo que veio do dinheiro da pessoa, esse dinheiro da pessoa ele não pode ser exclusivo, porque a pessoa economizou no dia a dia e o outro teve que pagar o dia a dia. Para essa pessoa ter R$1 milhão na conta dela de previdência privada, VGBL ou PGBL, essa pessoa deslocou o dinheiro de dentro da família para dentro do banco. Então, o que a STJ disse? Aqui, bora lá, vamos olhar. Quando nós estamos em partilha da sociedade conjugal, este bem é comum. Então, vamos dar uma olhadinha por que a professora Luana Maniero e a professora Viviane dizem sobre esse assunto, certo? Elas dizem que esse regime financeiro de capitalização, no qual as contribuições dos participantes são aplicadas em contas individuais e direcionadas a um pagamento do próprio participante. Então, a natureza jurídica, gente, do VGBL e do PGBL são distintas, cada uma dessas naturezas é distinta. O VGBL, gente, ele atua muito parecido com um seguro de vida, V-Vida. E o PGBL muito parecido com um plano de previdência. Então, olha para mim de novo e vamos ver o que a STJ diz sobre esse assunto. O STJ disse assim: enquanto não implementadas as condições previstas lá no início para recebimento desses valores, esses recursos são tratados como investimentos. Enquanto eu estou na fase de aporte, de depósito de dinheiro, isto é investimento. Entretanto, se eu já estiver na fase de recebimento, então eu já me aposentei, já chegou nos 36 meses que eu estava prevista para fazer o acúmulo, já chegou no 20º mês que estava previsto o acúmulo, eu estou recebendo, isso é equivalente à natureza jurídica típica, por exemplo, do plano lá que é de previdência complementar. Tá fazendo sentido? Então, a dúvida vai ficar na sucessão. Volta para cá. PGBL e VGBL em vida comunica? Já disse o STJ que sim, comunica enquanto estiver na fase de aporte, que é a fase de investimento. E pós-mortem, compõe um inventário normal ou é um will substituto, ou seja, ou é um instrumento que não precisa passar pelo inventário, já que a natureza jurídica dele é de seguro ou de plano de previdência. Beleza? Vamos seguir aqui. A gente tem este precedente que eu deixo para vocês, que é 1.698.774, origem do Rio Grande do Sul, que avisa que enquanto estiver na fase de pagamento, enquanto estiver na fase de depósito dos recursos, é considerado simples investimento. E a gente indica que a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor começa a receber.
a partir de determinada data futura e incerta, as prestações, as subvenções periódicas, aqueles valores que ele acumulou durante a vida como forma de complementação. Mas isso só acontece depois de implementadas as condições. Então, o que a gente tem? Olhem para mim. O que a gente tem aqui? A gente tem um entendimento que, no caso de divórcio e de união estável, a depender da fase em que está essa previdência aberta, ele vai ser considerado investimento ou pensão. Se tiver na fase de aporte, é investimento, vai dividir meio a meio. Se tiver na fase de percepção, é pensão e aí não comunica, é bem exclusivo. E a questão, gente, é relacionada à situação da morte, certo? O que a gente tem hoje relacionado a esse assunto? As decorrências da morte trouxeram lá, deixa eu só ver se eu encontro aqui para vocês, o tema 12 e 14, que vai trabalhar exatamente esse assunto. O que aconteceu aqui no tema 12 e 14? Me ajudem para a gente ler juntos. Esses recursos ordinários se discutiu o artigo 125 e se discutiu a incidência do ITCMD sobre a previdência privada. Aí, voltem aqui para mim agora, para a gente conversar. O que a gente tem de resultado dessa discussão? Bora olhar agora. É inconstitucional a incidência do imposto de transmissão, causa, mortes e doação quanto ao repasse para os beneficiários de valores relativos ao VGBL e o PGBL na hipótese da morte. Então, bora para cá, deixa eu contar o caso para vocês. O que era o caso, gente? A gente tinha dois estados pensando diferente, os estados de Santa Catarina e os estados do Rio de Janeiro, certo? Santa Catarina dizia que, dada a natureza, olha só, securitária e previdenciária, ele não cobrava o ITCMD, porque dizia que essas são verbas excluídas do inventário. E se são verbas excluídas do inventário, declínio dessa receita não cobro. O estado do Rio de Janeiro dizia, não, em que pese a gente tenha, sim, uma natureza jurídica securitária e previdenciária, eu, Estado do Rio, vou expedir uma normativa aqui que vai ser necessário pagar, sim, o ITCMD para poder receber esses valores. Isso parece uma coisa super simples e que não tem nada a ver conosco, mas olha aqui para mim, esse foi o motivo pelo qual fui chamada para estar lá conversando com os ministros sobre esse assunto e trazendo a contribuição que a gente tem aí para dar, né? Se eu disser que eu preciso pagar ITCMD, eu vou precisar levar o montante que tiver nas contas de previdência privada para dentro do inventário. Então, vamos imaginar aqui um patrimônio que tenha R$1 milhão fora e R$1 milhão dentro da previdência privada. E a pessoa morre. Se eu considero que eu tenho que pagar o ITCMD, o meu inventário se processa com R$2 milhões, certo? Quando eu tenho que pagar o ITCMD, eu preciso processar um inventário com a constituição desses valores. E aí a discussão era essa, será que eu tenho que processar um inventário assim? Será que eu também preciso respeitar a legítima com relação a esse valor que está depositado na Previdência? E aí olha que legal que o Supremo disse. O Supremo disse assim, olha, não incide o ITCMD, mas sim, você vai precisar respeitar a legítima dos herdeiros necessários com relação também aos valores que estão depositados na Previdência. Ou seja, o que o Supremo disse? Eu sei que este bem tem natureza de seguro, só que este seguro é diferente. Ele é um seguro acumulativo, em que a gente acumula o recurso. Então, a gente deslocou o dinheiro da família para dentro do banco. E se eu desloquei o dinheiro da família para dentro do banco, eu preciso saber que
este valor, metade precisa ser deixado aos herdeiros necessários. Então, não é um habeas corpus para eu sair, não integro o inventário, posso fazer o seguro do jeito que eu quiser, entregar para quem eu quiser e tá tudo bem. Não. Nós temos uma natureza sim securitária, principalmente do VGBL, e sim previdenciária, principalmente do PGBL, mas não é um habeas corpus preventivo para fraude. A gente precisa respeitar as frações legítimas disso. Beleza? Olhem aqui para mim. Simone, onde que tu enxerga a questão da previdência como instrumento de planejamento sucessório? Eu vou dar 3 lugares essenciais e excelentes, e se vocês quiserem saber da continuação disso e como é que a gente faz para isso acontecer, vocês vão ter que me escrever aí embaixo. Assim como quem quiser ter aí uma análise individual para saber como é que tá o diagnóstico da sua advocacia, se já tá nota 10 aí atuando com holding e proteção de patrimônio, família e empresa, é só se cadastrar no link que está disponível aqui nesse vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, escreve aqui nos comentários que você quer saber mais, e se você quiser agendar a sua sessão diagnóstica comigo ou com alguém da minha equipe, também precisa tomar essa medida. Bora lá para conversar. Quais são os 3 elementos? O número 1, galera, é a questão das pessoas com vulnerabilidades. Por que os vulneráveis estão aqui? Porque os vulneráveis, eles podem ser atendidos num contrato tripartite vinculado à previdência privada. Então, sim, é possível. Quer saber mais? Me pede aí embaixo. Número 2, gente, é poder ter liquidez. Só que como é que eu vou saber quando que eu vou ter essa liquidez? Quando eu tiver um plano para isso. Quer saber como é que a gente organiza isso para ter liquidez, organizando ali os bens da legítima? Tá aqui, tá bem? E o terceiro, gente, é para poder preservar eventuais circunstâncias que a gente não consegue incluir dentro do testamento. Por exemplo, beneficiar determinadas pessoas que dentro do testamento a gente teria óbices. Quer saber mais sobre isso? Quer saber como é que a gente faz isso aqui na prática? Fica ligado nesse canal, porque esse aqui é o Domine Holding e Proteção, que é uma série de aulas que eu tenho dado aqui gratuitamente para os advogados que querem mudar o impacto da sua advocacia. E por isso que eu abri a possibilidade de você que assistiu esse vídeo aqui agendar a sua sessão diagnóstica. Com essa sessão você vai ter a radiografia do seu momento e já vai saber qual é o próximo passo para poder mudar a forma de advogar e dominar a holding e proteção. Te vejo lá.